Olá, caro estudante do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Nós vamos agora trabalhar o segundo PND. O segundo PND começa aí no governo Geisel, 1974, 1979. E vejam que no vídeo anterior eu falava da importância do crescimento econômico, o milagre econômico brasileiro. O que ocorreu aí já no início do governo Geisel, em 1973, 74, Geisel começou em 74, nós tivemos uma crise do petróleo. Foi a primeira crise do petróleo, em que o preço do petróleo... Petróleo era uma commodity abundante, barata, e que os países produtores de petróleo se reuniram numa organização chamada OPEP, Organizações dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, envolvendo os países da Arábia e mais a Venezuela, aqui da América, e limitaram a produção. Com isso, eles dobraram, até triplicaram o preço do petróleo. Isso deu um baque na economia mundial, tendo vários efeitos. Primeiro, no caso do Brasil, como nós éramos dependentes de importação de petróleo, essa conta de importações de petróleo dobrou, triplicou num curto período de tempo. A avaliação do governo Geisel nesse momento é que essa era uma crise rápida, uma crise temporária. O preço sobe muito agora, mas amanhã cai e volta ao normal. E a decisão estratégica do governo Geisel foi no sentido de não frear o crescimento econômico. Lembram? Nós vimos um crescimento robusto do milagre econômico brasileiro, e que nós não deveríamos frear esse processo todo de desenvolvimento, com construções de infraestrutura, estradas, Itaipu, usinas hidrelétricas, tão necessárias para o desenvolvimento do Brasil. E como é que nós poderíamos fazer isso com o petróleo consumindo todos os valores oriundos das nossas exportações e ainda faltavam recursos? Para você ter uma ideia, num determinado momento aí, nesse período, a importação de petróleo consumia 80% da arrecadação que o Brasil tinha com as exportações, a arrecadação em moeda forte com as exportações. Então, obviamente que tantas outras necessidades de importações, isso não era suficiente. E nós buscamos no endividamento externo a manutenção desse processo de crescimento econômico. Então, o Brasil, haviam recursos abundantes para a captação externa. O Brasil foi em busca já vinha fazendo isso, mas intensificou esse processo de endividamento externo. Para vocês terem uma ideia, no final dos governos militares, a dívida externa brasileira era o dobro do que era lá no início dos governos militares, chegando aí a praticamente 100 bilhões de dólares no final do governo Figueiredo, que nós vamos falar depois. Essa decisão do governo Geisel de manter o crescimento econômico, de manter os investimentos programados usando empréstimos externos, à época, com juros baratos e visando não frear o crescimento econômico, parecia de fato uma decisão acertada. O problema foi que a crise do petróleo não acabou com a crise do petróleo em 73, 74. Houve uma segunda crise do petróleo lá no ano 78, 79, que depois nós vamos falar do governo Figueiredo. Então o governo Geisel passou esse período ainda com crescimento econômico, mas já sofrendo os efeitos desse processo de endividamento externo. Lembram que a crise do petróleo não afetou só o Brasil, ela afetou o mundo inteiro. No caso dos Estados Unidos, onde não há nenhum tipo de controle de preços ou coisa do gênero, se subiu a matéria-prima petróleo, sobe o preço do óleo diesel, sobe o preço da gasolina na bomba. E esses aumentos dos preços dos combustíveis na bomba nos Estados Unidos levou a um processo inflacionário mais rápido, inclusive, do que em outros países, como o Brasil. E esse processo inflacionário nos Estados Unidos levou a um aumento da taxa de juros em dólar, e esse aumento de taxa de juros nominal, eu diria, mas os contratos todos de empréstimos, eles eram baseados em contratos com taxas de juros flutuantes. Ou seja, se a taxa de juros aumentava, o valor
dos juros, o serviço da dívida também aumentava. E isso levou a um problema sério aos países endividados aí no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, no governo Geisel, esse processo de endividamento externo e as consequências de um aumento de taxa de juros começaram a ser sentidos e o ritmo de crescimento que o governo Geisel conseguiu implementar foi inferior ao que havia ocorrido no milagre econômico, embora ainda com taxas bastante razoáveis, como você pode ver aí no livro, principalmente se nós formos comparar com as taxas de crescimento recentes que nós temos no Brasil. Mas era uma época então em que a agricultura se desenvolvia, era uma época em que o crescimento econômico ocorria, mas já começando a dar alguns efeitos de inflação e alguns tipos de conflitos por conta da aceleração dos processos inflacionários. Alguns até acabaram se beneficiando nesse período. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa que pegou financiamento para construir chiqueirões de suínos e para fazer investimentos em galpões na área agrícola, e esses empréstimos feitos na época da agricultura, empréstimos do Banco do Brasil, eram com juros fixos, e a aceleração da inflação tornou bastante fácil pagar esses empréstimos de tratores, ceifas, construções e etc. Então acabou havendo uma transferência de renda do setor do governo para o setor produtivo pelo processo de aceleração da inflação. Porém, foi uma época também que começou a haver problemas com greves, com sindicatos. Claro que isso foi mais intenso aí, já no governo Figueiredo, mas essas bases já ocorriam no governo Geisel. Então foi o período aí do segundo Plano de Desenvolvimento, Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND. Eu só gostaria de finalizar dizendo que foi o governo Geisel que assumiu com mão de ferro com a proposta de voltar ao processo democrático no Brasil. Ele escolheu a dedo o seu sucessor, que foi o presidente Figueiredo, com o firme compromisso do retorno à democracia. E, evidentemente, ele teve que estabelecer critérios bastante rigorosos, e um deles foi a questão da lei da anistia, que dava as bases, né, para anistiar todos os que estavam envolvidos em conflitos anteriores, seja de um lado, seja do outro. E exigiu do Figueiredo, que foi o seu sucessor, o cumprimento disso que foi estabelecido. Mas entrega ao governo Figueiredo uma situação econômica em situação bem pior daquela que ele herdou. É isso, então, foi um período importante aí para a economia brasileira e que você pode verificar os números analisando o livro, e terá uma atividade a ser desenvolvida utilizando esse período também. Muito obrigado.